olá, minha amiga, tudo bem com vocês? José Antônio Nogueira, da Rádio Vax NGR, essa que você vê passando por aqui. Meus amigos, minhas amigas, hoje sábado, sabadão, fim de semana, dia 15 de outubro de 2022, está no ar o programa Ponto de Vista. E desde já eu quero agradecer a vocês, meus amigos e amigas, inscritos no meu canal no YouTube, Rádio Vax NGR, e na minha página Rádio Vox NGR. Muito obrigado. Página no Facebook, Rádio Vox NGR. Eu tenho duas páginas, né? A Rádio Vox NGR e Rádio Vox NGR Várzea Paulista, que é onde eu moro, aqui no interior do estado de São Paulo, na cidade de Várzea Paulista. Muito bem. Começando o programa Ponto de Vista, eu quero então rapidamente dizer a vocês o seguinte: é, nessa reta final do segundo turno aqui das eleições, já para definir quem será o presidente do Brasil a partir de 2023, eu tenho um conselho a dar para você, meu amigo, minha amiga, que quer participar aí, que está nessa luta diária de campanha a favor do presidente Lula. A rádio Vox NGR tem um posicionamento político à esquerda, apoia o PT, Lula, apoia aqui no estado de São Paulo o professor Fernando Haddad para governador. Ok? Coloque aqui nos comentários de qual estado você está assistindo a Rádio Vox NGR e qual é o seu governador, né, preferido aí, com qual você pretende votar caso no seu estado tenha o segundo turno. Mas eu quero dizer a vocês o seguinte: procurem entrar em grupos de esquerda no Facebook, procurem entrar em grupos do PT e de esquerdas no WhatsApp, montem grupo aí de vocês no WhatsApp só para essas 2 semanas. Depois, caso vocês queiram desmontar o grupo, desmontem, mas mantem para que vocês tenham notícias e tenham sempre esse engajamento, é muito importante, e possam colocar notícias no Facebook, no Instagram, no TikTok, no Kawaii, em todo lugar. Isso é muito importante, essa participação, nossa participação de esquerda nesse momento, tá bom? O presidente Lula conta com a nossa força. O lado de lá está com muito dinheiro do chamado orçamento secreto, que é o roubo do nosso dinheiro, dinheiro público, é roubo. Coloca um orçamento secreto, orçamento paralelo para disfarçar o nome desse roubo. É um roubo. Certo? Também o programa Ponto de Vista traz para vocês aqui argumentos e fatos para que vocês tenham o ponto de vista de vocês. Meus amigos, minhas amigas, na última propaganda política, nós pudemos observar aqui uma transformação no candidato Bolsonaro, adversário político do presidente Lula. Ele chegou às lágrimas, chegou a chorar quando se referiu ao aborto. Mas, talvez vocês não saibam, ele chegou a sugerir que a esposa abortasse, a esposa 02, abortasse o Renan, filho, né? Renan Bolsonaro, filho, que só tem o nome Bolsonaro, depois que ela provou, que a mãe dele provou, com um exame de DNA, que ele era filho mesmo do Bolsonaro. Tá? Depois é que colocou. Então, veja, quando é para ele, né? Quando interessa para ele, então, um aborto, aí pode. Aí tá ok, tá legal. Para as outras famílias, não pode. Então, esse é o ponto de vista de vocês. Ele acusa o presidente Lula de ser favorável ao aborto. Lula gravou um vídeo recentemente dizendo ser contra o aborto. O que ele quer é que as coisas se normalizem, se legalizem, né, para que não haja aí mais pessoas abandonadas pelas ruas. Eu vou deixar o vídeo do Lula dizendo que é contra o aborto aqui embaixo, no link, tá bom? Para que vocês possam acompanhar. Então, essa história do Bolsonaro acusar o Lula de ser favorável ao aborto é fake.
porque o Lula casou, ele conta isso no vídeo, ele casou 3 vezes, né? Dona Janja é a terceira esposa do Lula, e a primeira morreu, a segunda ele ficou 40 anos casado, morreu de um AVC, e agora a Dona Janja. Então ele teve filhos e filhas e tal, ele é contra o aborto, completamente contra, mas quer cuidar das pessoas para que as pessoas não sofram com uma gravidez indesejada e com gastos, né? Tendo um salário pequeno ou com doenças e coisas assim, tá? Tudo está no vídeo aqui. Já o Bolsonaro, casado na época com a segunda esposa, já estava na política, o menino tem 20 e poucos anos, então ele sugeriu isso. Ele já fazia as rachadinhas, né? Já ganhava o salário de capitão reformado, que foi, porque ele também chama o Lula de presidiário, mas ele foi um presidiário. Ele foi preso, cumpriu pena e foi expulso do exército. Depois fizeram um julgamento e resolveram reformá-lo, quer dizer, aposentá-lo. Então, quando se aposenta nas Forças Armadas, você passa para o nível de cima. Então, ele se aposentou como capitão, sem nunca ter capitaneado nada, ninguém, nenhuma tropa, certo? Mas ele sim foi preso, porque queria explodir bombas no sistema de água do Rio de Janeiro, para a partir então daí, da força, desse terror, desse terrorismo, conseguir um aumento de salário lá para o pessoal das Forças Armadas, lá dos paraquedistas. Então, presidiário ele foi. O pessoal da Universal, do Republicanos, né, que o Republicanos é da Igreja Universal do Bispo Macedo, também acusaram o ex-presidiário e tal, só que parece que desconhecem ou fingem, disfarçam, que o próprio Bispo Macedo também é um ex-presidiário, também foi preso. Há umas décadas atrás ele foi preso. Ora, como faremos então? Então está todo mundo no mesmo nível, todos são ex-presidiários. Pronto. Agora, questão de campanha, campanha serve para discussão de projetos. Por que o Bolsonaro está nessa pegada, acusando assim tal? E amanhã, domingo, à noite, terá mais um debate. E ele provavelmente vai puxar as questões para esse lado, para xingamento, para ofensa, porque ao invés de debater projetos. Por quê? Porque ele não tem projetos. Não tem. O Lula tem uma lista de coisas que ele fez, SAMU, faculdades, universidades, aumentos para a polícia, né? Liberdade para a Polícia Federal investigar, inclusive, os parentes dele mesmo, escolha correta lá dos ministros do STJ, do STF, seguindo a lista tríplice de nomes, né, dos aprovados, e Bolsa Família, Minha Casa Minha Vida e outra série de coisas. E vai fazer mais, né? O Rio São Francisco, que foi 97% da obra foi realizada durante o governo do PT, com o Lula e com a presidenta Dilma. Bolsonaro foi lá, abriu a torneira e inaugurou a obra e pronto. Então, são todas essas questões que vocês podem colocar e discutir. Eu estou rememorando aí, né? Em contrapartida, o que fez o Bolsonaro? Ele vai dizer que não pôde fazer muita coisa por conta da pandemia, por conta de guerra. Ora, o presidente americano queria que o Lula, quando foi eleito pela primeira vez, o presidente americano chamou ele lá na Casa Branca, queria que o Lula apoiasse os Estados Unidos com tropas, com armamentos, na guerra contra o Iraque, né? Lá, contra o Irã, Iraque. O Lula disse, não, a minha guerra é lá no Brasil, é contra a fome. E ele venceu, tirou o Brasil do mapa da fome. Não participou de guerras. Então, havia, sim, guerra lá.
E ele não quis apoiar, permaneceu neutro. O Brasil era respeitadíssimo nas questões internacionais, né? Tinha um primeiro-ministro aí espetacular, né? Espetacular. Me fugiu o nome dele agora, eu não sei porquê, mas é um senhor de cabelo já bem grisalho, de barba bem grisalha, espetacular, um homem inteligentíssimo. E conduzia as coisas sempre com um diálogo, com conversa. E o Brasil nunca participou de guerras, nem de confrontos, nem nada. Mandou para o Haiti uma força de paz, depois descobriu que o general Heleno estava fazendo coisa errada lá, a ONU alertou o Lula mandou o general Heleno voltar para o Brasil, colocou um outro lá no comando, por isso o Heleno é contra o Lula, certo? Assim como aqui em São Paulo, o, o Rodrigo Garcia, que eu considerava um rapaz muito bom, né? Considero até, porque política às vezes a gente tem que tomar certas atitudes que não nos agradam. Mas o Rodrigo Garcia, ele optou por dizer, por falar que iria apoiar o Tarcísio, não está apoiando em nada, porque ele está passando, o Rodrigo Garcia está passando férias nos Estados Unidos. Ele só falou que ia apoiar, mas disse que ia apoiar o Tarcísio de Freitas. Por quê? Porque o Fernando Haddad mandou prender o irmão do Tarcísio de Freitas, que estava participando de roubo, de coisas ilícitas na prefeitura de São Paulo. Por isso. Então aí ele disse que não apoiaria o Fernando Haddad e iria apoiar o Tarcísio, mas foi passar férias nos Estados Unidos, agora no segundo turno das eleições. Não vejo vocês. Né? Questão de realizações, Bolsonaro não tem nenhuma. Fez uma ponte de madeira que me parece que caiu. Certo? Eu tive uma notícia que caiu uma ponte, não sei se é exatamente essa, tá bom? Mas ele fez uma ponte de 20 metros lá de madeira, caiu. Ele gastou mais com a passagem para ir até lá fazer a inauguração do que a obra em si. Não fez nada, mudou o Bolsa Família para o Auxílio Brasil, mudou o Minha Casa Minha Vida para Casa Verde e Amarela, agora tirou 95% do orçamento do Casa Verde e Amarela, deixou só 5%, ou seja, acabou com isso, como ele acabou, retirou 97% das verbas da educação básica infantil, tirou mais de 90% das verbas da saúde, acabou com os remédios nas farmácias, os remédios de graça, né, para pressão, para diabetes, para convulsão, esses remédios importantes. E é isso que ele fez. Isso que ele fez. Tem aí o tratoraço, né? Tem os pastores pedindo propina em ouro. Essa é a turminha do Bolsonaro. Pois é. Se fosse um ministro do Lula e o Lula dissesse, mas eu não sabia, ele falou, como não? É presidente, é responsável. Então, senhor Bolsonaro, o senhor é responsável, porque o senhor é presidente. Tem que saber. O senhor Lula tinha que saber, porque era presidente, o senhor está no mesmo papel dele, o senhor tem que saber também. Certo? Não respeitou ninguém, não respeitou o velório da rainha da Inglaterra. Foi lá fazer comício no caixão. Brasileiros que estão lá, a maioria ilegal, né? Quase 90% dos brasileiros que estão residindo na Inglaterra estão de maneira ilegal. Os brasileiros foram lá com a camisa da seleção brasileira e teve um que chegou a mandar uma senhorinha de cabelo branco, uma senhorinha inglesa, porque estava com um cartaz pedindo justiça pelo jornalista inglês que morreu aqui na Amazônia. O brasileiro está lá ilegalmente, né? Apontou o dedo para a inglesa, mandando a inglesa ir morar na Venezuela. É como se alguém entra na sua casa e fala para você saia daqui, vai morar em outra vila. Né? Tem cabimento isso? O país inteiro de luto, morreu a rainha. E eles foram lá fazer comício. Depois foi fazer comício no Círio de Nazaré, escreveu Círio com S, postou que aqueles barcos que estavam todos lá naquela procissão fluvial, né, procissão no rio, com barco, um monte de barquinhos seguindo lá a imagem,
ele disse que estavam lá fazendo uma barqueata lá para o Bolsonaro. Veja você. Se estrepou lá no Círio de Nazaré. E depois foi aprontar aqui em Aparecida do Norte, aqui no interior de São Paulo. Teve uma senhora que chegou a pedir para o bispo parar de tocar o sino, porque eles queriam fazer um comício lá próximo da igreja e o sino estava atrapalhando. Ela queria ver o presidente e a igreja estava atrapalhando. Vejam vocês, né? O Bolsonaro entrou na igreja e o pessoal começou e começaram a tentar gritar mito lá, mas não conseguiram. Quer dizer, igreja é local para você idolatrar o mito ou para você ir adorar a Deus? A minha religião é evangélica, mas eu fiquei assombrado. Eu nunca vi uma situação dessa em Aparecida do Norte, que é uma cidade que o pessoal tem um imenso respeito lá por conta da igreja lá, né, da catedral. E não se respeita nada, não se respeita a família. E agora ele veio pedir para levar os velhinhos para votar, né? Leve os seus avós, os seus pais para votarem, né? Votar nele, obviamente. Mas no começo da pandemia, primeiro ele disse que era uma gripezinha e foi se vacinar e botou a carteira sob sigilo, mas ele disse que era uma gripezinha, depois ele disse que se morresse, só os velhos iriam morrer, os velhos podem morrer, tá perto de morrer mesmo, não tem problema, tá? Só os velhos. Agora os velhos servem para ele, né? Agora serve para tentar dar uma força para ele, né? Também aborreceu os nordestinos, dizendo que o nordestino é analfabeto, agora aborreceu a todos os brasileiros, né? Porque diz que o brasileiro vota com o estômago e não com o cérebro. Logo ele que, eh, se formos pesquisar bem, se tiver o cérebro dele, acho que é desse tamanho assim. E eu penso isso, porque é uma pessoa que não entende a importância do cargo que tem e faz essa. Parece esses prefeitos que ficam 3 anos aí de boa, depois no último ano resolve fazer um monte de obra, pintar meio fio, construir creche, construir hospital, fazer delegacias e coisas assim, né? Parece ou não parece? Esses prefeitozinhos de cidade de interior. Pois é. Então é isso, meu amigo, minha amiga. O programa Ponto de Vista de hoje fica por aqui. Trouxemos esses argumentos para que vocês possam se lembrar e colocar nos grupos de vocês. Amanhã, domingo, tem programa Ponto de Vista, claro que tem. Tá bom? Muito obrigado pelo carinho da sua audiência, muito obrigado pela sua paciência. Vou deixar aqui então o link do Lula falando se é contra o aborto, desmentindo esse fake do Bolsonaro. Com aquelas lágrimas de crocodilo dele, né? Tá bom? Tchau, pessoal. Até amanhã.